vai estar conosco, né? Glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus, aonde Deus ele vai fazer. Louvado seja Deus, nosso pastor Flávio. Eu queria iniciar com a oração, né? E eu quero dar assim para o nosso pastor Flávio, que ele venha assim fazer essa oração de início do programa, como é de costume, né? Louvado seja Deus. Vamos agora, vou passar aqui o pastor Flávio, né? Ele vai fazer uma oração, logo após ele vai se apresentar, né? Pastor Flávio, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, ele se apresente, a gente vai começar essa oração. Em nome do Senhor Jesus, pastor Flávio, ao vivo aqui na Rádio Web, olha que a gente tinha no programa Transformando Vida. Graça e paz para todos os irmãos. Oremos ao Senhor para que Deus possa elucidar nossos questionamentos, nossas dúvidas e preencher os nossos corações com a santa palavra de Deus. Poderoso Deus, eterno Pai, nós estamos aqui através desse meio de comunicação para exaltar e glorificar o Teu nome. Através das ondas sonoras, dos cabos de fibra óticas, estaremos aqui, ó Pai, trazendo não o achismo, não uma interpretação da palavra à luz de uma teologia institucional, mas a semente pura e verdadeira conduzida pelo Teu Espírito Santo, que nós possamos, como obreiros da Tua obra, nos apresentarmos capacitados como quem não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a santa palavra da verdade. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, né? Louvado seja Deus, pastor Flávio aqui, né? Mais uma vez aqui, na verdade, pela primeira vez aqui na Rádio Web Hora Petitiva, no programa Transformando Vidas, onde Deus vai fazer algo extraordinário aqui nessa tarde, para a vida daqueles que são evangélicos, aqueles que ainda não aceitaram o Senhor Jesus como muito Salvador da sua vida. Lembrando que esse programa é da Igreja Assembleia de Deus, né? Cristo Vencedor, localizado ali na Avenida São Diogo, número 216, né? Esse programa ele iniciou no mês de abril do ano passado, dia 14 de abril. Esse ano, eu vou fazer um ano aqui em abril, dia 14 de abril, como é uma quinta-feira, nós vamos aqui estar fazendo um programa especial, né? Dia 13 de abril, aqui, para que o nome do Senhor venha a ser louvado e glorificado. A sede dessa igreja, né? É lá na Avenida São Diogo, no 16. Todos os cultos todas as terças, as quintas e aos domingos, às 19 horas. Estamos numa campanha, né, lançando a rede do lado direito. Também temos igreja ali na Nova Esperança, aqui na cidade de Cachoeira. Naquela comunidade, os cultos segunda, quarta e sexta-feira, às 19 horas. Temos culto ali no caminho de Cachoeira, que é a sede de Muritiba, ao qual nós estamos ali pregando o Evangelho de Cristo desde o ano de 2010, né? Conheci o pastor Flávio, 2010 para 2011, homem de Deus aí. Me ajudou muito ali naquela cidade ali. Aprendi muito com ele, com a glória de Deus, né? E os cultos ali no caminho de Cachoeira, às quartas, às sextas, às 19 horas, e aos domingos, às 18 horas. E temos também ali no Padre Piada, todas as terças-feiras, inclusive o pastor Flávio, daqui a pouco ele vai falar melhor, ele também tem uma igreja ali, agora de Deus, no Padre Piazza, ali conhecido como Sem Terra, eu chamo de Terra Boa, tá? A igreja que a Assembleia de Deus Cristo Vencedor é ali em frente à quadra poliesportiva, todas as terças-feiras, às 19 horas. Louvado seja Deus. Quero assim, mais uma vez, né, estou aqui com o pastor Flávio, eu tinha dito a ele que ele vai usar a maior parte do tempo que nós temos na rádio, porque é uma raridade a gente conseguir, devido ele, igual a mim, funcionário público, né, pastor Flávio? Eu sou funcionário público também da cidade de Muritiba, né? Muritiba. Você vai falar melhor aí. Eu sou funcionário público de Cachoeira, eu só faço trabalho pela noite, monitorando os vigias dos colégios, e deve ser privilégio aí, fizemos um trabalho com a prefeita Eliana, ajudamos ela a ser eleger, e ela, além de ser concursada, ela me deu uma função. E aí eu sou grato primeiramente a Deus, né? E por Deus tocar no coração dela, de fazer esse trabalho aí para o nome do Senhor também se glorificar através de nossa vida. Pastor Flávio, eu queria que você se apresentasse, porque é muito importante, é um prazer, pastor Flávio, eu sempre tenho dito, estar orando a Deus, e eu convidei umas pessoas para estar aqui por um motivo de força maior, e daqui a pouco eu sempre lembro aí Deus assim, ó, chame o pastor Flávio, si mesmo, que ele vai dizer o senhor que vai. Eu digo, é mesmo, senhor, e vai, se você chamar, vai, porque como ele é servo de Deus, ele é servo de Deus, e é um homem que faz um trabalho diferenciado para a glória de Deus, né? Pastor Flávio, queria que o senhor se apresentasse assim mais amplamente, tá? Para as pessoas, porque eu tenho certeza que muita gente. Muritiba são poucas pessoas que não conhecem o Senhor, isso eu sei, isso é um fato, mas tem pessoas que não conhecem também. É uma minoria pequena. Mas Cachoeira, poucas pessoas conhecem o Senhor, isso é um ministério, né? Tem pessoas que já congregou com o Senhor aqui e falam, mas são poucas pessoas, né, que hoje estão abençoadas através da sua vida, Deus usou. E se apresentasse para esse povo ouvinte aí, eu sei que tem pessoas ouvindo nos 4 cantos aqui do Recôncavo, até na Bahia, no Brasil, no mundo. Sinta à vontade, pastor Flávio, para se apresentar e falar também, é só localizado o trabalho que o senhor vem desenvolvendo com a glória de Deus. Sinta à vontade, é um prazer estar aqui na Rádio Web, olha contigo no programa Transformando Vida. Para nós é um motivo de alegria estarmos aqui, e podemos usar essa oportunidade com maestria, através do Espírito de Deus, com humildade, com a graça de Deus. Quero lhe agradecer, pastor Fernando, por essa
esse respeito, esse grau de amizade que temos, né, pela consideração de estar abrindo um canal de comunicação para podermos, com consciência e responsabilidade, transmitir a palavra de Deus. Eu me chamo Flávio Santana da Silva, né, aí das batalhas, dos tratados de Deus, trabalhado e sendo trabalhado, né, nós somos o barro, ele é o oleiro. Enquanto um coração estiver batendo, nós vamos nos erguendo, vamos sendo atropelados, vamos nos levantando, vamos sendo destruídos e vamos se reconstruindo, né? O ato de aprender, desaprender e aprender. Construir, desconstruir e construir. Esse é o chamado do profeta, né? Quando Deus chama o profeta Jeremias, ele diz: eu te chamo para você destruir, para você construir, para você plantar, para você desarraigar. Esse é o papel daqueles que pregam a palavra dirigida por Deus. Destrói o que Deus não construiu e constrói o que Deus quer construir. Arranca o que Deus não plantou e planta o que Deus quer plantar. É isso que diz a palavra de Deus, né? Quando o apóstolo Pedro estava escandalizado com a palavra que Jesus deu aos religiosos de sua época, aos fariseus e saduceus. Eles fizeram um banquete, eles fizeram como estratagema uma armadilha para poder desacreditar a Jesus Cristo diante da alta hierarquia feudal daquela época. E Jesus respondeu para Pedro, mais tarde: Senhor, lá na hora do almoço, do jantar, você foi muito agreste, você foi muito duro. Eles ficaram escandalizados, porque eles tinham, pastor Fernando, feito uma armadilha. Eles não foram diretos ao Senhor Jesus. Eles queriam mostrar que os seguidores, os discípulos de Jesus eram mal acabados, eram homens indoutos, eram homens grosseiros. E perguntaram ao Senhor Jesus: olha, os seus discípulos não lavam as mãos antes de comer? São mal educados? Não seguem aqui a doutrina? E o Senhor Jesus disse: onde está escrito isso? As suas tradições invalidam a palavra de Deus. Nós estamos vivendo com muitas tradições, né, com muitas vozes. E Jesus disse: o que contamina o homem é o que sai da boca dele, não o que entra. E a gente já conhece esse texto. E mais tarde, ali azedou, né? Aquele jantar, aquele almoço ali azedou. Ninguém falava mais nada, ninguém perguntava mais nada. Todo mundo escandalizado com aquela realidade tão brusca, tão abrupta que foi trazida. E Jesus disse: olha, Pedro, você está aí na emoção, você está na peninha, né? Muita gente hoje vive no evangelho da peninha, né? No evangelho da emoção. E aí Jesus olha para Pedro e diz: toda planta que meu pai não plantou será arrancada. Aqui está o escabouço, aqui está o divisor de águas do evangelho. O que não foi plantado por Deus será arrancado. Na parábola do joio lá, os discípulos perguntam a Jesus: mas quem plantou o joio? Quem é que planta o joio? E Jesus disse: o diabo. O diabo plantou o joio. Então tem lá o apóstolo Pedro, lá na frente, numa de suas epístolas, ele se direciona à igreja do Senhor Jesus, dizendo que vós sois plantação do Senhor, pedra eleita, sacerdote real. Então, a gente tem que começar a compreender quem é plantação do Senhor, quem é lavoura do Senhor e quem é plantação do diabo. Porque tem, na composição do congregar, existe o bode, a ovelha, existe o joio e o trigo, e na consumação dos séculos, o Senhor enviará os anjos para separar o bode no meio das ovelhas. Ou seja, não vai tirar a ovelha lá do meio do bode. A ovelha nunca vai para o meio do bode. É o bode que fica no meio das ovelhas. E os anjos vão fazer a colheita. João Batista disse: ele tem a pá nas suas mãos. Ele limpa bem a sua eira. A palha vai para o fogo e o trigo para o celeiro. Glória a Deus, louvado seja Deus, né? Pastor Flávio nem começou a pregar e podemos ver que já trouxe algo muito profundo, que é uma parte da pregação, pastor Flávio. Pastor Flávio, fico elogiado que nós encontramos hoje. Eu digo, pelo reclamo baiano, aqui não é questão de elogio, ele está falando de palavra, né? Até porque o melhor elogio que sempre vai ser o de Deus, quando ele diz para Jó, que era um homem íntegro, reto, temente a Deus, e desvia do mal, né? E eu vejo, o Cachoeira tem muito isso, o Curitiba não sei, mas o Cachoeira tem muito isso, fica no carro ovelha pelas ruas dizendo: meu pastor é referência, ele é referência para você. Porque a minha única referência é Cristo. Agora, se você me disser que ele é homem íntegro, reto, temente a Deus e desvia do mal, eu digo:
Aí você falou tudo. Porque referência é você estar colocando no lugar de Deus. Porque João Batista poderia dizer, eu sou referência. Ele disse, importa que ele cresça. Jesus cresça é que é indivíduo. Então não tem pastor referência. Ele pode ser isso que está na Bíblia, né, pastor? O que o senhor tem a dizer no sentido, se eu estou sendo correto quando estou falando a palavra, ou eu preciso aprender um pouco mais nesse esquisito de... Porque hoje dá tão nojo. Eu fico hoje andando como presidente da Associação de Pastores de Cachoeira. Estamos aí fazendo um trabalho. Inclusive essa rádio aqui, essa oportunidade desse programa na rádio aqui, ele é aberto a todas as igrejas, não só de Cachoeira, mas do Recôncavo, para os pastores que falar do seu ministério, pregar a palavra de Deus, né? Eu costumo dizer que tudo que Deus ele coloca na mão de uma pessoa que serve a Deus, ele tem que dividir. Eu já discussão, ele dividir com as pessoas. Quando se fala dividir, não é só bem material, não. É os espaços que você tem para anunciar o Evangelho de Cristo, né? Eu sei que, aos poucos, Deus tem feito com que as pessoas ouçam mais, né, a palavra de Deus, né? As pessoas, elas se aproximem mais de Deus. E o seu pastor Flávio, eu conheci em 2010, 2011, então não é um elogio, é a pessoa que é sempre nessa mesma integridade. O senhor trabalha em Filipenses capítulo 1, que fala sobre Paulo, ele entra, o senhor pregou uma mensagem sobre isso, tem mais de 10 anos isso, estou falando, deve ter pregado várias vezes aí, mas que Paulo ele entra em defesa, né? Uns prega por amor, por inveja, por porfia, por contenda, o senhor sempre trazendo esse evangelho, não é defender o pastor, o obreiro, a ovelha, não defender a palavra. Apologética, né? Porque quem trabalha na palavra, porque hoje mudou tudo. Hoje eles esqueceram, né, que Deus, ele não muda, né? Como diz Malaquias capítulo 13. Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Capítulo 13, versículo, né? 7, que fala de Hebreus. Deus veio monte hoje, sempre será eternamente. E os homens, Apocalipse capítulo 22 fala, né? Você conhece o texto, versículo 15, a gente fala sobre que aquele que quer acrescentar. E hoje estão mudando, né? Como está em Romanos capítulo 1, eles estão invertendo. Eu estava no colégio que eu trabalhava, fazendo um trabalho de Valdo Brandão, e uma pessoa que ele é homossexual perguntou a mim se eu achava certo ele ser. Eu digo, se você quer ser, o que eu vou dizer alguma coisa, isso é um problema seu, né? Não é você que quer ser. Aí ele disse, mas as pessoas me censuram. Eu digo, se posicione, esqueça a parte sexual que você quer defender, quer ser, mas se posicione no colégio que você estuda, como que você quer que a pessoa leva a cara, você fica procurando gracinha dentro do recinto. Aí ele olhou assim, vem cá, o que é que vai acontecer com isso? Pode ler em Romanos capítulo 1, que um homem que ele passa a gostar de outro homem e ver outro homem, é uma abominação para ele dele. E ambos se condenarão. Então não é eu que estou falando. Aí ele ficou assim olhando e disse, pastor. Então, pastor Flávio, essa defesa, né, que hoje você vai encontrar raramente, um pastor que vive, eu acho que na sua maioria, da obra de Deus, ou pessoas que vivem de uma igreja, que ele é funcionário ali daquela igreja, que ele trabalha para aquela igreja, eu acho que ele não tem uma liberdade para pregar o evangelho genuíno. Porque ele depende muito dali, né? Eu dou graças a Deus, eu tenho ainda saúde, eu peço a Deus primeiramente salvação e saúde. Que eu não tenha nada de crescimento grande financeiro, mas se eu tivesse saúde, salvação e saúde, para mim está maravilha. E a prosperidade, para você falar. Você pode ver que não é como muitos falam, né? João capítulo 10, versículo 10, o texto não vai dizer, fala do ladrão, mas fala que ele veio trazer vida e vida com abundância. As pessoas confundem a abundância de Deus com riqueza, porque riqueza é dom de cara que quer trabalhar muito, e se Deus quiser fazer, Deus faz, mas a prosperidade não faltou o pão, graças a Deus não falta o pão comer o ovo, a farinha, uma carne, não sei o que não falta, né? Então, se a prosperidade de Deus é essa, então Deus seria justo. Eu luto com o que eu trabalho direto, aí correndo com sul é diferente, muitos são diferentes, não consegue enriquecer, eu vou falar, não, Deus não deixa de faltar. Até aquele aperto, né? Como Davi diz, Salmo capítulo 37, fui moço, agora estou velho, mas nunca vi um justo desamparado por Deus, nem sua descendência me liga pão. Mas eu queria que o senhor falasse aí, pastor, que essa sua trajetória, você não vai trazer a palavra de tempo ali suficiente, sobre a sua trajetória, eu sei que tem muitas pessoas hoje desaguejadas, tem pessoas que acham que ela pode também cultuar em casa, né? Tem um bispo aí que eu não tenho nada contra ele, mas é bispo Leonardo, mas eu vejo ele falando mais dele do que de Jesus, né? E às vezes as ovelhas não dão oferta na igreja, não ajudam a igreja, mas o bispo Leonardo não manda o pix, eles mandam. Eu conheço umas duas lá da igreja, você está certo, tudo assim, Deus abençoe. O recurso é seu, você faz o que você quer, né? Infelizmente está assim. Eu não sei o que ele consegue fazer, porque ele está lá, às vezes nem ele dá, ele bota no computador, porque agora é IA, né? É a inteligência artificial, né? Aí ele bota uma imagem da minha lá e a pessoa diz que é a pessoa, né? Então, às vezes eu vou lá falando em língua, pregando, e a pessoa dando glória, e não quer ver aquele culto, né? É o culto que pode ser alguém pregando na praça, alguém pregando na igreja. E hoje tem muitos agrejados, tem muitas pessoas hoje desapontadas, porque eles vão para a igreja olhando o homem. O homem vai falhar, o homem vai errar, né? Ele vai para a igreja olhando a pessoa que vai pregar. Eles estão esquecendo que quem levou ele lá foi o Espírito Santo para ele se converter a Cristo Jesus. E os homens passam, tanto que o único eterno é Jesus. E as pessoas hoje estão frustradas. Eu encontrei uma pessoa, certa vez aqui, ela disse que ela se afastou de Jesus por causa do homem. Eu digo, olhando o olho dele, sério, eu peguei na mão, fala a verdade. Fala a verdade, que homem mesmo. Foi o homem, foi o pastor, foi o irmão, foi a mulher que largou, foi o filho que desabandonou, foi a mãe que Jesus. Fala a verdade, pastor. Eu sei que eu queria, eu não queria nada, agora você falou tudo, agora abençoar, você reconheceu. É muito fácil credenciar, pastor, dizer que está afastado por causa do pastor. Mentira, porque não procurou outra igreja. A pessoa afastou porque era aqui mesmo, né? Então, pastor Flávio, esse ouvinte quer saber muito, antes de trazer a mensagem.
desse evangelho que eu já vi o senhor ministrando, né? Eu já acompanhei umas lives do senhor mandava para meus links. Porque eu estou falando desse ouvinte aí, porque vai ter algo diferente, não diferente da palavra, que a palavra é a mesma, mas de um entendimento mais aprofundado do que o senhor fala. Se dá vontade de falar. A gente tem que ter, no dia de hoje, cuidado, né? Mas vamos lá. Se você estiver dentro de um quarto escuro, pastor Fernando, ouvinte da palavra de Deus, se estiver em um quarto escuro, e nesse quarto escuro alguém abrir a janela de vez, a pessoa ficou 5 meses, 3 meses dentro da escuridão, num quarto escuro, e de repente alguém chega e abre a janela de vez. O excesso de claridade pode lhe cegar. A claridade, ela pode cegar, pode queimar o cristalino dos seus olhos. Então, muitas vezes as doses, ela vêm de forma homeopática. A palavra de Deus diz que o justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, brilhando até ser dia perfeito. O sol nasce às 6 horas, 5h30 da manhã. E ele vai passando aquele processo de ir brilhando, ele vai brilhando, ele vai brilhando. Se o sol nascesse de vez, você dormindo, e acorda de manhã cedo, e o sol já está na claridade de meio-dia, a maioria das pessoas iam ter problemas de visão. E Davi, ele diz o seguinte: Senhor, tu me viu uma substância informe, um plasma, um líquido, em fase embrionária, no líquido amniótico de minha mãe. Tu conhece a minha estrutura. Eu quero dizer para você que Deus, você ouvinte da palavra, Deus, ele te conhece, e ele está tratando você. Então eu vou trazer aqui a luz aos pouquinhos para não te cegar, porque, pastor Fernando, o que eu tenho a dizer aqui é destruidor. Eu tenho a dizer a todos vocês, ouvintes da palavra de Deus, que eu não tenho mais nada a perder. Eu sou um kamikaze. A morte e a vida, para mim, é a mesma coisa. São faces da mesma moeda. Eu não busco aprovação, não busco validação, não busco um ministério de sucesso, não busco um posicionamento no co-status, na pirâmide social. Eu sou um perdido do mundo. Eu me perdi do mundo e me encontrei em Deus. Então, se você quiser me matar, se você quiser destruir a minha vida, se a inteligência artificial, o sistema que vai entrar aí, eu não estou nem aí, nem estou chegando. O meu nome está escrito no livro da vida. Eu estou vivo, como feijão e arroz, para manter o meu corpo físico, manter a minha vida biológica. O apóstolo Paulo disse que ele queria estar com Deus, mas por causa da igreja ele estava aqui ainda para passar algumas revelações, alguns ensinamentos. Eu não sou perfeito, eu estou num processo, todos nós estamos num processo de transformação. Mas, me perdoem, mas o que eu vou dizer aqui pode chocar você. A reforma protestante, que foi encabeçada pela maçonaria, isso aí é forte, né? Ela vai cumprir o papel das escrituras. Deus, ele permitiu a reforma protestante, que saiu do seio da grande Babilônia, o catolicismo. E os que são da verdade, amigo, vêm para a verdade. Existe uma coisa que Deus colocou dentro dos salvos, é o Espírito Santo, onde a palavra de Deus diz que é um dispositivo, se posso usar essa expressão, que o Espírito Santo testifica com o seu espírito e com o meu espírito quem são os filhos de Deus. Perguntaram a Jesus onde é que vai acontecer isso, sobre o chamamento da igreja. Ele disse: onde tiver o cadáver, ali se ajuntam as águias. Onde tiver, se você botar pó, se você botar pedra, se você botar papel, se você botar alumínio, se você colocar uma maravilha de ferro, quando você coloca um imã, o que é que vai subir para o imã? O que for ferro. Deus, ele disse para Moisés: santifica o povo, porque eu quero avisar para vocês que eu sou a minha origem, a minha essência, o meu ser é fogo consumidor. Eu sou espírito, Deus é espírito. Os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Moisés, nenhum mortal verá minha face e sobreviverá. O que é corruptível não pode herdar a incorruptibilidade. Nós seremos transformados. Seremos como ele é, para podermos viver com ele e ver ele. Então, santifica o povo para que eu não me lance sobre eles e o destrua. Então tem muita gente enganada. Tem muita gente vivendo outro evangelho. Tem muita gente no oba-oba. Tem muita gente. A ascensão da internet, das redes sociais, deu voz para muita gente. Muita gente que não é vaticinado, que não é chamado. Todo mundo fala, todo mundo prega. Todo mundo diz o que pensa. Nós vimos aí as ideologias. Nós vemos a teologia que trabalha a serviço das instituições.
né? Eu creio nisso, eu creio naquilo, eu acho isso. Tem um cantor que diz que o inferno é aqui. Cada um acha, cada um pensa, cada um fala o que quer. Mas o inferno é aqui. Alguém pode dizer, a energia não existe, vai subir no poste e diz, eu acredito fielmente que a energia não existe. Eu vou subir aqui no poste e eu vou pegar nesse cabo de aço e vou mostrar para todos vocês que a energia é uma mentira. Eu mato e morro pelo que eu acredito. Essa é a minha fé. E ele sobe lá e em uma distância de 3 metros, antes de chegar no cabo de aço, os 13.000 kVA, pô, pipoca ele em mais de 1.000 pedacinhos de papel. Só cai a cinza no chão. Então o que eu penso, o que eu acho, não vai mudar a história. Se você pergunta para mim, pastor Flávio, o que é que você acha disso? Aí eu vou dizer, eu sou. Quando o pastor Fernando me perguntou, que muitas pessoas dizem assim, fulano é minha referência. A palavra de Deus não parte de mim. O profeta Amós, ele viu um prumo. Esse prumo, eu não sou o prumo. Eu não sou a medida de ninguém. A pedra fundamental é Jesus. Ele é o nosso modelo. O apóstolo Pedro disse, ele nos deixou as suas pisadas. Então, se você assiste um filme lá de Indiana Jones, aí tem as armadilhas. Quando nós éramos crianças, assistimos. Aí o camarada lá bota alguém para ir na frente. O cara pisa no lugar errado, desce na catacumba lá e morre. Aí vem o outro, pisa aqui, pisa ali, pisa lá, pisa lá. Então Jesus foi na frente. Ele abriu um novo e vivo caminho para nos ensinar onde nós devemos pisar. Não pisa aqui, que aqui tem um buraco. Não pisa ali, que ali é uma armadilha. Então eu tenho que pisar aonde? Onde Flávio pisa ou onde Jesus pisou? Então ele nos deixou as suas pisadas para que nós andemos nas suas pegadas. Quando ele era injuriado, não injuriava, mas entregava a Deus como justo juiz. Se cada um de nós aqui abrirmos a palavra de Deus e lermos no Evangelho de Lucas, capítulo 6, você vai ver lá escrito, né? Jesus, ele fala o quê? Todo aquele que quiser ser amado pelo povo, não entenda que assim fazia a sociedade com os falsos profetas. Né? Então, quando você começa a falar a verdade, você está fora do sistema, pastor Fernando. Fulano de tal está fora do sistema, você não funciona aqui. Você sobe dentro de uma instituição dessa aí, e você começa a falar a verdade. O camarada diz assim, você vai ser execrado aqui, não dá mais para você ser pastor aqui dessa igreja, porque você está trabalhando contra a gente. Você está pregando contra isso, pregando contra aquilo que a gente prega, não está dando renda, então você não pode fazer sombra para mim. Né? Você pode ser feliz, mas não mais do que eu. Você pode estudar, mas não pode ser mais inteligente do que eu. Se lá na sua congregação chegar 5 doutores, eu digo doutor da palavra de Deus, pelo Espírito Santo, não pelo seminário teológico dos homens, porque o apóstolo Paulo fala em Gálatas, o evangelho que eu prego não me foi ensinado por homens. O evangelho que eu prego, eu não fui para nenhuma escolazinha de teologia para aprender, que já tinha naquela época. O evangelho que eu prego foi me dado por revelação. Você lembra o que foi que Jesus disse para Pedro? Quando Pedro disse assim, e aí, o que é que vocês dizem de mim? Aí, diz que você é Jeremias, outro diz que você é João Batista que ressuscitou, outros dizem que você é isso. E aí Pedro ficou de pé e disse assim, tu és o Filho do Deus vivo. Aí Jesus disse, muito bem, só que quem revelou isso para você aí não foi o entendimento humano, não foi o cérebro, não foi o seminário de teologia de tal igreja, não foi o ensinamento de Sócrates, não foi o ensinamento de Platão, dos epicureus, dos estoicos, não foi a lei que te revelou, não foi os fariseus. Quem te revelou isso foi o Espírito Santo. Né? E aí Jesus lá na frente vinha andando com toda aquela multidão, né? Tá abalando as estruturas aí, viu, pastor? Tá dando queda de energia, as estruturas estão se abalando. Jesus, quando foi chegando lá na frente, ele se alegrou, não foi verdade? Jesus se alegrou, olhou para os discípulos e disse assim, Pai, graças te dou, porque tu não revelaste o evangelho para os grandes, para os sábios, e sim para o pequeno rebanho. Ó pequeno rebanho, não temas, porque aprove a Deus vos revelar o reino de Deus. E aí vem Paulo, em 1 Coríntios, onde está o sábio? Onde estão os doutores deste mundo? Onde estão os filósofos? Onde estão os questionadores? Não transformou Deus em loucura a sabedoria dos homens? E a sabedoria de Deus é loucura para os homens? Então, o Evangelho,
ele é revelação, o evangelho é doação, o evangelho é uma busca intensa, entendeu? Então, aí você vê alguém que você citou hoje aí, na inteligência artificial, esses homens aí, o que é que eles estão dando? Eles estão dando o que o mundo quer. É assim mesmo. Essas campanhas que vêm se ajustando, esses eventos, muitos que estão tendo aí, cheios de empresários, cheios de musicalidade, muito show, muita pirotecnia, né? Muita evolução, sem dons espirituais. O que é que Deus deu, pastor Fernando, para a edificação da igreja? Ele deu os dons. Só que dons, o apóstolo Paulo disse o quê? Buscai os dons espirituais de qualquer jeito? Ele disse, não. Buscai os dons espirituais com zelo. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1. E vou lhe mostrar um dom mais, o dom da profecia, que é o dom desse que eu estou exercendo aqui, de pregar a palavra de Deus, de elucidar os questionamentos com a santa palavra de Deus. E aí, então, quando eu não tenho zelo, quando eu não busco as armas de Deus, que são poderosas, pastor Fernando. Olha só o que diz a palavra de Deus. As nossas armas não são carnais. Não adianta eu ir com intelectualidade. Não adianta eu ir com arqueologia bíblica. Não adianta eu ir com o poder do dinheiro. Não adianta eu colocar uma aparelhagem de som 7.1 dobro estéreo. Não adianta eu ter um departamento na igreja de missões, uma brinquedoteca, uma central de ar-condicionado, sabe? Um tapete acolchoado, uma cadeira confortável para você, ouvinte, dormir no culto. Não adianta nada disso, essa pirotecnia não adianta. As nossas armas não são carnais. O dinheiro pode comprar isso. Aquele homem olhou para os apóstolos e disse assim, pastor Fernando, quanto é que você quer para você me dar esse mistério que você tem, essa unção que você tem, esse negócio que você tem? O apóstolo olhou para aquele homem e disse, filho de Satanás, filho das trevas, você não tem o que a gente tem, sabe por quê? Porque o seu coração não é bom. O seu coração não foi contemplado por Deus. O seu coração não é bom para com Deus. Por que não é bom para com Deus? É porque você não abriu o coração para receber as coisas de Deus que Deus quer dar. E aí você quer comprar com dinheiro a intelectualidade, o conhecimento da letra. A letra mata. O que dá vida é Jesus que dá vida. Então, a letra mata. Você tem a oportunidade, né, de ser humilde, de buscar a palavra de Deus. Você tem a oportunidade de receber os dons de Deus, que são irretratáveis. Os dons de Deus ele dá a todos que vão a ele de bom coração. E aí aquele homem, ele ficou cego. Você ficará cego por um determinado tempo, né, como castigo do que você interpretou as coisas de Deus com dinheiro. Então o dinheiro pode comprar tudo. A letra mata, mas é o Espírito Santo que dá a vida. Então nós estamos vendo hoje aí igrejas, congregações, usando como regra de fé a palavra de Deus. Eu quero deixar bem claro, ouvinte. O islamismo, ele usa o quê? Qual é o livro do islamismo? É o Alcorão. A regra de fé do islamismo é o Alcorão. Mas o islamismo tem o Talibã, tem os sunitas, tem os xiitas, que tiram do Alcorão os seus estatutos. A crença do xiita é tirada do Alcorão. A crença do sunita é tirada do Alcorão. A crença do maometano, do islamismo, é tirada do Alcorão. Mas cada um desses homens, dessas bifurcações do islamismo, traduzem ao seu bel modo, ao seu bel prazer, do Alcorão, os seus fundamentos estatutários. No protestantismo, você tem o luterano, que pensa de uma forma. A doutrina luterana é tirada da onde? Da Bíblia Sagrada. A doutrina pentecostal é tirada da onde? Das Escrituras Sagradas. A doutrina neopentecostal é tirada da onde? Das Escrituras Sagradas. A doutrina anabatista é tirada da onde? Das Escrituras Sagradas. A doutrina menonita, metodista, wesleyana, anglicana, católica é tirada da onde, pastor Fernando? Da palavra de Deus. Cada um lê e interpreta a seu bel prazer. Pastor Fernando, se o senhor pegar um teólogo adventista e fazer uma mesa redonda, acompanha a linha de raciocínio, o senhor pega um teólogo adventista e coloca nessa mesa aqui. Aí aqui você coloca um teólogo pentecostal, assembleano, coloca aqui nessa mesa. Ali você coloca um teólogo batista. Aí o senhor coloca um teólogo luterano, e aí vai. 300 mil teólogos. E aí você diz assim, queridos irmãos, nós vamos falar aqui agora sobre cura divina.
Cada um vai falar o quê? O que a sua teologia estatutária prega. Isso mesmo. Agora, o que é que a palavra de Deus diz? Há um só Senhor, há um só batismo, há um só Deus. Efésios 4, versículo 5. Há um só Deus. E o que é que Paulo fala em Filipenses? Temos a mente de Cristo. Como é que está tendo unidade? O senhor acha que está tendo unidade quando cada teólogo prega, são funcionários de suas instituições? Aí eu vou lá estudar teologia na igreja adventista. Quando eu chego na Assembleia de Deus, o que é que eles vão dizer? A sua teologia não serve para mim. A teologia da Batista funciona no pentecostalismo? Não vai. Então aí agora eu digo, o que é que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 3? Não pude falar a homens espirituais, porque entre vocês há o que? Obra da carne. O que é obra da carne? Partido. Toda divisão é uma obra da carne. Facções. Um diz eu sou da Assembleia de Deus, outro diz eu sou da Batista, outro diz eu sou da Adventista. Aí você diz assim, pastor Fernando, a paz do Senhor. Aí ele diz, não, aqui não. Até na saudação eu sou seu inimigo. Até na saudação eu me divido de você. Aqui é paz de Deus. Não, paz de Deus não. Aqui é paz seja convosco. São obras de homens. Ou então paz amado. Paz, são obras carnais. Porfia, um diz que é de Paulo, que naquela época ainda não tinha tido a reforma protestante, não havia tantas divisões. Paulo pregava o evangelho para os gentios, Pedro para os judeus. Né? Um dizia assim, não, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, que Apolo era erudito, intelectual. O povo de Corinto gostava de pregar, de ouvir Apolo pregar. Houve contenda queriam colocar contenda entre Paulo e Apolo, a ponto que Apolo disse, não vou lá não, porque estavam querendo colocar referências humanas. Esse é o grande problema. Aí agora eu venho e prego o arrebatamento de quem? Quem vai ser arrebatado? As divisões, os pensamentos, as crenças humanas? Está tudo errado. E as pessoas aí agora dizem assim, poxa, quando eu entro dentro das Escrituras Sagradas e eu vejo Jesus dizendo, aquele que ama, os que vos ama, que bem é nisso. Você já viu como é a competitividade desses homens aí, se degladiando, o escândalo que acontece nessa internet, coisa que nem em casa de vendezvous, em bordel, a gente vê, nem no meio político você vê os escândalos sexuais, que aqui eu não quero. Eu não sou propagador de escândalo. A palavra de Deus diz, ai de quem vê esse escândalo. O cara lá faz um pecado e você sai dizendo, o meu pai está nu, o meu pai está nu. E Noé amaldiçoou o filho. Você que anda fazendo propaganda da desgraça, dos escândalos, você se sente melhor do que os outros? Ah, fulano de tal pecou, fulano de tal fez outro. Ai de quem, por quem vem o escândalo? O escândalo está vindo por você. Por que você não cobre a nudez do irmão? Por que você não vai para a oração interceder? Se você quer ser bom, vá lá dar um estudo bíblico da palavra de Deus para ele. Você que fica apontando o dedo, você nunca foi lá colocar uma pedra na edificação da vida espiritual de ninguém. Entendeu? Agora fica só demonizando e jogando pedra porque o irmão caiu, o irmão pecou. Por que você não vai lá? Você nunca fez uma visita para ninguém? Quer ser visitado, não visita? Não ama ninguém? Um evangelho de alter ego, de autopiedade. Pastor Fernando não me ama. Entendeu? Isso aí é psicologia para blindar você, blindando você contra a verdade, contra a mudança. Aí fica na autopiedade, fica no pieguismo, fica blindando o seu alter ego para não ouvir as verdades cristocêntricas, porque ela vem para destruir. Se tem alguma coisa, pastor Fernando, alguém coloca lá, pare de sofrer, é uma mentira. Você vai começar a sofrer agora se encontrou Jesus. Todo aquele que quiser seguir Jesus piamente, acontece o quê? Sofrerá grandes perseguições. Paulo foi perseguido? Paulo era elite. Saulo tinha soldado para mandar matar. Saulo era um perseguidor. E quando foi que ele começou a ser de perseguidor a perseguido? Está pensando que o evangelho é de Disneylândia? Jesus Cristo disse, bem-aventurado quando vós forem perseguidos por amor à verdade. Passe a ter uma vida piedosa para você ver se sua igreja não fica vazia. Comece a dar o que o povo quer. O evangelho mundano. Comece a dar lenitivo. Comece a dar comida. Vocês vieram aqui com sacola, olha para lá, olha pastor Fernando. Vieram com alforjes de caçador, diz as escrituras. Sacola, porque no último culto eu dei pão e peixe, né? Olha só, ó, não tem Bolsa Família, não tem dinheiro de pensão para viúva, quem cuida é a igreja, quem faz assistencialismo. A notícia se espalhou. No último culto sobrou 12 cestos de pão. Aí agora dobrou, tinha 5 mil na última reunião, agora tem 10 mil, 20 mil. Aí Jesus disse, vocês vieram aqui por causa do pão do peixe. Vou dar pau para vocês aqui agora. Quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue não tem parte comigo. Apertou. Glória a Deus. Renuncie.
Aquele que amar a sua própria vida. Aí agora eu quero ver. Hã? Aquele que não renunciar a si mesmo não tem parte comigo. E aí, irmão? É renunciar o pastor Fernando? É renunciar o diácono Jonathan? Renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas aí nós queremos quem quiser amar a sua vida, perdê-la-á. Nós queremos a vida biológica. Meu opinião primeiro. Primeiro eu, depois eu, terceiro eu. E aí vem para o evangelho. No evangelho dos homens, você vai se dar de bem. Mas no evangelho de Cristo, perdemos tudo, largamos tudo. É só morte, é só apedrejamento, é só ração para leão comer na arena. E aí tá os porretas aí, os grandão desse mundo. É isso aí que você quer para a sua vida? É isso aí que você quer? Então reflita sobre o evangelho dos homens e o evangelho de Cristo. Ele vem para destruir. Se tem uma coisa que vai matar você, é a palavra de Deus. Matar você para o mundo. E fazer você nascer para uma nova vida em Cristo Jesus. Nova criatura é. Os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nenhuma condenação é. Aí qual é a sua escolha? Porque eu tenho um cartãozinho de membro? Porque eu boto um dinheirinho no envelope? É isso que faz você ser servo de Deus? Jesus está dizendo para você que os ladrões e as prostitutas vão entrar primeiro no reino de Deus do que muita gente. Apartai-vos de mim, maldito, que não vos conheço. Jesus conhecia Lázaro, pastor Fernando, mas não conhecia o rico. O rico não tinha nome. Mas ele diz, Lázaro, quando abriu os olhos, estava no seio de Abraão. E o rico? Como é o nome do rico? Você sabe como é o nome do rico? Apartai-vos de mim que não vos conheço. Você é conhecido por muita gente, mas será que você é conhecido no céu? O anjo disse para Daniel, homem muito amado, homem, HMA, talvez você é PhD, é bom que você seja HMA, homem muito amado. Você tem esse título? Muita gente está sendo muito bem visto e aplaudido pelo mundo. Maravilha, eu quero ver naquele grande dia os que não são, para confundir os que são. Deus escolheu os que não são. Mas o Fernando é um doido. Para lá, aquele homem não tem nada, não tem estrutura, não é caucasiano, não é magrão, não tem estrutura, não tem um nariz afinado, não é modelo, talvez não tenha para muita gente uma aparência bonita, talvez eu não tenha uma aparência. Então Deus chama os que não são. Você é, né? Para Deus você não é. Você só vai ser para Deus no dia que você não for para o mundo. Deus escolhe os que não são. Quem sou eu? Eu sou um catador de 5 moros. Elias disse, eu não sou melhor do que os meus pais. É um mundo que é estética. A religião escolhe o cara bonito, o cara que tem carisma, para colocar em cima do púlpito, que tem diploma, o cara sabe falar bem, é um massificador, é um condutor de massas, né? Sabe corrigir bem as palavras, né? Mas aí vem esse mal acabado, que não sabe falar direito. Não, mande meu irmão que sabe falar bem. Não, aqui não é negócio de falar bem, não. É você, Moisés. Joga a vara no chão, porque tu tem unção. E a vara vai virar em cobra. Só que o mundo também tem a operação do erro, tem a operação do engano. O diabo se manifesta em anjo de luz, viu? Você aí que está seguindo muitos curandeiros, você vai receber cura, você vai receber a teologia da prosperidade, você vai crescer, mas não vai ter o seu nome escrito no livro da vida. Naquele grande dia, você vai estar aí no engano da operação do erro. E enviarei a operação do erro para todos que não tiveram amor à verdade. Você sabe o que é ter amor à verdade? Reflita nessa tarde. Pastor Fernando, pode perguntar alguma coisa? Falar? Olha, pastor Flávio, estou muito regozijado aqui. Nós estamos só pela rádio web. Nós estamos na rádio. No outubro caiu naquela hora que daquela queda de energia. Você só está gravando aí. E quem abriu o outubro agora não vai encontrar, porque caiu. A live caiu, porque deu um negócio aí, um impacto no reino espiritual. Deu um pipoco aí. Mas a rádio está transmitindo, o pessoal aqui perguntando, né, pelo zap, que a live não está conseguindo entrar, porque caiu a live, mas a rádio continua ouvindo. Eu continuo aqui gravando, porque o meu está no dados móveis. Melhor ainda. Aí quando saiu o dados móveis, depois eu passo para você e você... Isso. Vai ficar tranquilo, continua aí, o dono da rádio chegando aí. Tem alguma pergunta, alguma coisa? Nós estamos só na rádio, mas o homem está voltando aí, daqui a pouco ele está chegando aí. Pastor Flávio, eu fiquei muito, assim, admirado pelo esse evangelho, né? Precisa ser mais propagado, né? Porque nós podemos observar, como diz o livro de Gálatas, capítulo, versículo 8, né? Que Paulo fala que se trazer outro evangelho, né? Que não seja, né? O de Cristo seja anátema, né? Pessoal, agradar, né? O evangelho que agrada a Cristo. Que estou pregando um evangelho que não é de Cristo, né? O evangelho, na verdade, ele nunca foi facilidade, né?
o nosso Criador, né, Jesus Cristo, o nosso Deus Todo-Poderoso, ele não deu a nós, nada com facilidade. O cara, eu estava conversando com um ensinamento, conversando com o cidadão, eu procuro aprender um pouco mais com a Escritura, e a preocupação dele era muito grande acerca da salvação. Eu falava para ele, rapaz, a salvação é algo muito rápido, porque tem muita gente esperando o arrebatamento coletivo. Esse coletivo vai ser maravilhoso para quem estiver aqui em Cristo. O arrebatamento mais feliz é aquele que já está dormindo em Cristo. Porque isso aí já está tranquilo. Então está vindo coisa pior, mais pior, mais pior. E o arrebatamento individual. Porque se eu sofrer um infarto aqui agora, fulminante, o senhor, qualquer pessoa, não tem tempo nem de respirar, Deus me perdoe de alguma coisa, que eu me pego até não pensar. A fragilidade humana é grande. Aí Deus, eu fico observando que eu estava conversando com o pastor e de estudar as escrituras, e trouxe algo interessante, não sei o que o senhor vai dizer dentro disso, é isso que eu quero fazer a pergunta ao senhor aqui. Sobre a apostasia, ele falou da apostasia tá pequena, que havia uma apostasia que vai chamar a atenção de tudo, que essa daí é fraca. Bispo Leonardo é um fraquinho, a apostasia dele é fraca, que nem passa, né? Qualquer um que surge aí, como o senhor falou de grandes igrejas, mas são tudo apostasia fraca. Vai chegar um aí, que é aqui da segunda Tessalonicenses, que é essa que vai, né? Só que para uma dúvida, mas a Bíblia nos dá uma luz, ou uma certeza, você pode falar melhor aí, os estudos bíblicos, não de teologia, mas da palavra bíblica. Revelação da palavra. Teologia tem. Por que se fala que é mar de Tiberíades? Esse mar de Tiberíades, o lago, ali era um mar mesmo, porque tinha vários nomes, mas era um mar. Mas eles querem dizer, os estudiosos, que era o lago, que não abriu o mar vermelho. Foi isso que isso era mar vermelho mesmo, de lago, os estudiosos. E ali, podemos dizer que dentro dessa apostasia grande que está para vir, vai ter um arrebatamento. Fica no ar, né? As escrituras vai ter prova sobre essa questão, pastor, do passar pelo sinal da besta. Porque eu não sei, uma certeza, né? Porque tem essa apostasia grande que não chegou ainda, como se o entendimento viesse que, tendo o arrebatamento, quem vai passar por essa questão que estiver vivo, do sinal na mão direita ou na testa, são as pessoas que ficarem. Eu não sei se isso aí só vai trazer na luta, porque no meu entendimento, assim, estudando a Bíblia, não posso dar uma prova real, porque eles ligam a escatologia, com essas coisas que eles ficam falando aí, mas dentro do contexto da racionalidade, né? Porque Deus é Deus justo, né? A gente aqui lutando, a gente vai lutar para botar sinal de besta, ser capturado, se aqueles que relaxaram, porque tem que perder aqueles relaxados, né? O que eu quero dizer nesse sentido aí? A sua pergunta é complexa. Ela é complexa e de muito tempo para responder. Mas vou tentar. Nós podemos marcar uma outra live, para a gente falar só sobre esse assunto. Vamos marcar sim. Veja bem, pastor Fernando, eu quero responder sua pergunta. Eu sempre notei no senhor uma pessoa de coração aberto para a verdade. Quero dizer isso aqui, nessa live, entendeu? Você é uma pessoa que, esforçado, não é um homem de coração fechado para as verdades. Você tem se esforçado e tem força de vontade para aprender. O doutor da lei chegou perto de Jesus e disse assim, o que tenho que fazer para herdar a vida eterna? E Jesus disse, o que está escrito? O que está escrito na palavra, na lei? Ele disse, bem, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito, e ao próximo como a ti mesmo. Jesus disse assim, disseste bem, vejo que você não está longe do reino de Deus. Ao jovem, quando perguntou, Senhor, o que posso fazer para entrar no reino de Deus? Ele disse, o que está escrito? Ele disse a mesma coisa, amarás o Senhor teu Deus, e Jesus disse também para ele, não está longe do reino de Deus. Jesus olhou para ele e o amou. E ele disse, eu tenho feito tudo isso desde a minha juventude. Jesus disse, ótimo. Agora vai e vende tudo que tem, se quer ser perfeito. Ele não era perfeito, mas obedecia a palavra. Aí é sobre a perfeição, e aí há um outro assunto muito profundo, que a gente vai falar sobre outra oportunidade. E quanto ao doutor da lei, Jesus disse o que para ele? Como é que você interpreta a lei? Ele perguntou, quem é meu próximo? Jesus perguntou, como é que você interpreta? Como é que a teologia pentecostal interpreta a palavra? A palavra de Deus é uma só, Diácono Jonathan? Sim. O Alcorão é um só? Sim. O xiita lê o Alcorão, pastor Fernando. E o que é que o xiita faz com o Alcorão? Ele interpreta e fundou o xiita.
E o sunita tira a lei dele da onde? Também do Alcorão. Então eu vou perguntar ao senhor. Paulo chegou no Sinédrio e disse assim: senhores fariseus, eu estou sendo condenado porque eu creio em anjos. Creio na ressurreição e creio na vida eterna. O Sinédrio era 50% saduceu, 50% fariseu. Os fariseus criam em anjo, cria na ressurreição e cria na vida eterna. Os saduceus eram um outro grupo, que não cria em anjos, não cria em saduceus, ou não cria em anjos, não cria na ressurreição e não cria na vida eterna. Aí dividiu o Sinédrio e Paulo não foi julgado, foi liberado. Ele usou uma estratégia, né? Agora eu pergunto para os senhores ouvintes da palavra de Deus. Os fariseus liam o quê, pastor Fernando? Ele lia o Pentateuco. Ele lia a Torá, os fariseus. E eles tiraram da onde a crença da ressurreição e da vida eterna? Da onde? Do Pentateuco e da lei, da Torá. E os saduceus não acreditavam na ressurreição, não acreditavam na vida eterna e não acreditavam nos anjos. Se tiraram da onde a teologia deles? Da Torá e do Pentateuco. Toda a igreja evangélica tem o quê como regra de fé? A Bíblia. Só que cada uma prega de um jeito. O evangelho que a Adventista prega é o mesmo que a Assembleia de Deus prega? O evangelho que a Assembleia de Deus prega é o mesmo que o calvinista prega? Que a presbiteriana prega? O que crê? Quando você se batiza nas águas na igreja batista, atrás do diploma tem o que crê os batistas. Nós, batistas, cremos. Qual é a regra de fé aqui da igreja católica? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Deus Pai, que há de vir julgar os vivos e os mortos. Ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à destra de Deus Pai. Nasceu da Virgem Maria, ressuscitou e padeceu sob Pôncio Pilatos. Foi morto e crucificado, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Você faz a primeira Eucaristia, você faz a segunda Eucaristia, você se forma para tomar a hóstia, depois você é crismado, você tem a crença. E a Igreja Católica tirou isso da onde? Da Bíblia. O metodista tirou a sua crença e seu estatuto da onde? Então tem o midi-tribulacionista, o pós-tribulacionista, depois da tribulação, da marca da besta, disso ou daquilo. Agora, isso é o que cada igreja evangélica do protestantismo prega. Mas o que é que o Espírito Santo ensina a mim e a você? Quando Paulo disse, o evangelho que eu prego não foi me ensinado pelos homens. Você foi para alguma escola, algum seminário teológico, aprendeu o evangelho? Porque se você for para a Assembleia de Deus, você vai ficar na bitola da Assembleia de Deus. O que crê os assembleanos? É o que crê os anabatistas? O que crê o calvinista? É o que crê o pentecostal? O que crê os neopentecostais? A teologia de Edir Macedo, R.R. Soares, Bruno Leonardo, todos esses da Valdomiro Santiago, Agenor Duque, o despertamento da fé através de elementos. O que é que desperta a sua fé? A fé vem pelo ouvir, ou a fé vem por crer no sal grosso? A fé vem pela água ungida? Algum elemento que pode... A fé vem, é a palavra, ouvir, praticar a palavra. Então isso aí é misticismo, é esoterismo, é gnosticismo. É pó de pemba. O cara usa unção com óleo como pó de pemba. Unge o carro, unge a casa, unge o sapato, unge o suncê, joga o sal grosso na esquina. É crendice religiosa. É heresia. É ensinamento do erro. Então cada um tem uma Bíblia e aí vai no achismo. Eu quero ver aí, pela palavra do Espírito Santo, a letra mata. Qualquer maçom, qualquer padre, qualquer professor, qualquer pastor, lê um texto de Castro Alves e faz uma bela explanação. Lê um texto do Alcorão, lê um texto, qualquer pessoa que estuda na universidade vai fazer aí uma defesa de doutorado dentro de um texto usando a razão. A palavra de Deus não é isso aqui, não te revelou carne nem sangue, Pedro. Não te revelou conhecimento humano, Pedro. Quem te revelou foi o Espírito Santo. A palavra de Deus é revelação. Agora, você está na posição de ser revelado. O camarada está lá na igreja, falando em línguas estranhas, batendo na cara da mulher em casa. Sapateia na igreja, compra e não paga. Ó, vós adúlteros e adúlteras, aquele que olha para uma mulher e cobiça ela é uma adúltera, geração adúltera. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? São inimigos de Deus. Agora, um evangelho de apadrinhamento, porque, ó, o mercenário quer isso aqui, ó. O mercenário, ele quer facilitar, ele quer dar o que você quer. Você quer terapia, você quer casamento, você quer carro, você quer teologia da prosperidade, você quer o pós-status. Você escolhe um lugar para congregar por aparência. Tem que ter uma central de ar-condicionado, tem que ser um ambiente que seja compatível ao seu grau de intelectualidade. Você não vai descer para a favela. Porque se a palavra de Deus estiver lá na beira do mar de Tiberíades, eu vou lá.
Se a palavra de Deus estiver lá na Gadara, eu vou lá. Se a palavra de Deus estiver no gueto, lá no alto do Rosarinho, eu vou lá. Mas no Viradouro, eu vou lá. Eu vou atravessar para o outro lado, porque os gregos saíram 2.000 quilômetros para ouvir Jesus. Renunciaram Platão, renunciaram Sócrates, renunciaram os doutores, os filósofos. Mas essa sociedade, elas querem um lugar onde venha massagear o ego. A palavra que não salva, a palavra que não liberta, a palavra de autopiedade. Você está preocupado se as pessoas vão ser seu inimigo? Você tem que estar preocupado com o que Deus acha de você. É ser fiel ao seu ministério. Será que quando você acaba de pregar em cima de um púlpito e a pessoa que saiu dali, chegar na porta de uma carreta, passar por cima, aquela pessoa ouviu o evangelho que pode salvar a vida dela? Ou só lorota, só letra, só piadinha, só conversinha? Vamos aqui para a palavra. Olha, exorto-te, Timóteo, que a tempo e fora de tempo pregues a palavra. Conjuro-te pelo Deusinho, você está pregando a palavra da salvação ou bolodório para arrastar o dinheiro, dando o que o povo quer? É isso aí que a gente está vendo. Um evangelho de empresários, de Réveillon gospel, Carnaval gospel. Você sabia que tem bordel gospel? Tem mesmo. Casa de swing gospel. Igreja de preto, né? Parede de preto. Tem site de relacionamento gospel. Tinder gospel. Então, eu não quero mais tratar desses assuntos. Eu tenho prometido que eu não quero mais falar sobre isso. Mas, às vezes, quando a gente cala, o fogo arde, como disse o profeta. Porque essa palavra ela não traz populismo. O cara vai me matar. Isso é um miserável, isso aí é um doido. Ele está revoltado porque a igreja dele não cresceu. Está revoltado porque não deu dinheiro com o evangelho. Isso é um bobão. É o que a pessoa pensa. Isso é a igreja de fundo de quintal. Entendeu? Então, as pessoas pensam que a gente está atrás disso. Ô, pastor Flávio, a igreja, ela não é medida. Se ela for medida por quantidade, então se tiver até 3, ela já está na igreja. Porque se a igreja é medida por quantidade, 3 é quantidade, 10 mil, 10 pessoas, então se não está dizendo, porque se a igreja tem 3 ou mais reunidos, então, na minha visão bíblica, se a igreja é uma medida por quantidade, então se tiver 3, Jesus não pode ter uma. A gente tem que entender que quem gritou Barrabás foi a multidão, né? Quem está com Cristo tem medo da multidão. Quando Jesus diz 2 ou 3 estiverem reunidas, é uma palavra profética que ele já está sabendo que vem aí pela frente. Só vai permanecer quem está pregando. Quando, na época da perseguição, se eu te explicar, na época da perseguição, quando o camarada chegava em casa e dizia, amanhã eu agora entrei na seita do Nazareno, a mãe começava a chorar. Meu filho, por que você fez isso? O pai chorando, meu filho, pelo amor de Deus, porque ele assinou o decreto de morte. Era só uma questão de tempo, descobrir que ele estava seguindo o Nazareno para ele ser queimado em plena praça pública por Nero, ou ser lançado ao leão como espetáculo. A multidão quer espetáculo. A multidão quer espetáculo. Eu vou repetir aqui. Ela não quer o evangelho. Alguém chegou na porta lá e disse, a multidão dentro onde tem aquelas palestras, dentro do teatro, dentro do centro de convenções, Jesus pregando, dentro de uma casa, a multidão, pastor Fernando. E aí alguém chegou correndo lá, Jesus, sua mamãe e seus irmãos, tá tudo lá na porta, não tem como entrar não. Rapaz, tá vendo quantas 3 pessoas aqui e botar sentado aqui na cadeira? Então Jesus disse, quem é minha mãe e meus irmãos? Para aí, você está trocando as coisas. Glória. Minha mãe e meus irmãos são todos os que ouvem a palavra de Deus e obedecem. Mas alguém está pensando que o evangelho é pistolão. O pastor Fernando é bonito, sabe falar bem, vou lhe consagrar pastor. Só na monarquia, filho de pastor é pastor. O negócio é bom, é rentável. Prega a verdade para você ver. Por que é que muita gente não quer a vinda de Jesus? Que é capaz de Jesus aparecer nas nuvens, o cara pegar um celular e começar a falar, Jesus, não volte agora não, que eu comprei meu carro, saiu com sócio agora, eu quero curtir a minha casa com piscina. Quem é que deseja gritar Maranata? Ora, vem Senhor Jesus. Quem é que está gritando Maranata? É os irmãos que estão sendo queimados lá na África. Glória a Deus. É aquelas pessoas que estão sendo colocadas uma do lado do outro e a carreta passa por cima e depois dá ré. Pastor, e Brasil é referência no evangelho? Ele falou a referência por ter muita igreja, muito pastor, porque falar que é pastor, falar que é isso, todo mundo fala. Falar não quer dizer que diante de Deus, né? Nem todo mundo que diz que é de Cristo é de Cristo, porque nasceu Israel é israelita. Pronto, olha só. Quando é que você vai saber? Quando você. O garimpeiro, quando ele está garimpando ouro, para responder a pergunta do pastor Fernando, o garimpeiro, quando está garimpando ouro, como é que ele sabe que é ouro? Quando ele joga o mercúrio, o ouro aparece. Quando o mercúrio faz uma reação química com o mineral do ouro, ele muda a coloração. Você está entendendo?
E como é que você vai saber quem são os verdadeiros? Quando Jesus disse assim, lembrai-vos da mulher de Ló, porque onde tiver o teu coração, aí está o teu tesouro. Na hora que disser assim, você não vai comprar nem comer, tu vai morrer. Jesus disse, quem amar a sua vida, perdê-la-á. E aí agora, quem é o seu amor maior? Abraão. É Isaac? Eu quero que você traga Isaac para me dar aqui. Quem é que está nesse posicionamento? Você entende o quanto nós vamos ser trabalhados? Que é que tem sangue na guerra, tem que ter um lampião da vida que metia a cara em cima do arame farpado. Você sabe que essa galera que está sendo ensinada a amar o mundo, e Jesus vai lhe dar o carro, seu contato, sua posição. Você acha que esse povo aí, como povo primitivo antigo, está preparado para passar privações? Quando o diabo diz pele por pele, osso por osso, tudo que o homem tem dará pelo seu bem-estar, pela sua vida. E Jesus está dizendo, quem perseverar até o fim será salvo. Então a gente vai saber quem é quem quando começar a ser acrisolado. Mas o Brasil, pastor Flávio, o Brasil fala assim, porque sempre foi... Na perseguição que a gente vai ver quem é o povo brasileiro do Evangelho. Mas proporcionalmente, Cachoeira hoje é a cidade que mais tem igreja, aqui tem mais de 200 igrejas, fora a Rua da Feira, é a Rua das Igrejas. Muitas igrejas, eu sei que, pela população que está na cidade, não tem como comportar. Né? Uma igreja hoje, eu fui estudar, porque por ser presidente, sendo pastor, eu sou muita coisa. Isso fica na sua casa, fazendo sua cabine. Isso, é. Não interfere na igreja, porque pastor não lá. Espero que o senhor mensagem. Mas eu fiz um mapeamento, eu fui em Curitiba, eu moro lá, eu faço a obra lá, venho, às vezes, é pouco tempo que eu fui dentro de Curitiba, mas eu observo que Cachoeira hoje, uma igreja que tiver 30 membros hoje, eu falo por Cachoeira hoje, é que é mais votada, você peguei de 200, 300, que tem 30 membros, eu falo 30 membros, não é o cara que dá 300 pessoas, uma vez que todo dia de ir para a igreja aparece, então não tem 30 membros, não tem 300, porque fala de uma outra, né? No seu corpo, o cara tem uma igreja que tem 700 pessoas, que diz que é 700 mesmo. Mas na hora que está ali para ser porteiro, para limpar a igreja, só aparece 2. Eu não estou entendendo nessas contagens, né? Na ceia não aparece todo mundo, né? Então, e a estatística do Brasil, do IBGE, do Evangelho, não é quando vai o ciclo de oração, não estudo bíblico, pela quantidade de que... Não, na festividade, só conta a festividade. Tem aniversário, aí juntou todo mundo está ali vindo das igrejas, que eles contam ali, que todo mundo está ali, da pessoas que não nada contra, nem tamanho sexual, não tem nada contra, nem lésbica. Eles contam tudo que é doente, é tudo evangélico, eles contam. No mapeamento. Eu quero dizer assim, uma igreja hoje, 30 membros que não tem, às vezes tem 30, mas é 2 que dá, é uma hipocrisia, que não tem noção. Você está numa igreja que tem 30 membros, mas os 30 só trabalha 2, gente. Então você tem 2 membros, que eu tenho 2 membros, que quando eu dizer assim, tá, você me dá uma ajuda aqui, você vem, vai fazer uma reforma. Pronto, veja bem, pastor Fernando, eu gosto dessas perguntas. Veja bem, Jesus vinha com uma multidão andando, e nessa multidão que Jesus vinha andando, uma mulher começou a gritar, bem-aventurados os seios que te amamentaram. Ela estava esplêndido Jesus, né? Pregando, bem-aventurados os seios que te amamentaram. Aí Jesus parou e disse, mais bem-aventurado é quem ouve a minha palavra e pratica. O que insere você no corpo de Cristo não é a igreja evangélica, não é a reforma protestante. Às vezes a pessoa é membro da instituição, que tem um CNPJ, que tem um departamento administrativo, ele é membro de uma instituição que tem um nome, como uma pessoa é membro da maçonaria, membro da Seixinoye, membro de uma religião de matriz africana, ele é catalogado, e lá tem uma pasta de arquivo e consta que ele está lá. Agora, a igreja, corpo de Cristo, o que é que faz você ser? E ser computado e arrolado no livro dos salvos, dos santos? É amar o próximo. Então, quando você entra dentro de um conglomerado desse aí, tem 1000 pessoas que fazem parte. Faz parte do estatuto da igreja, ele dá contribuição, ele dizima, ele faz parte das campanhas. Bom, ali é tipo um clube de idosos, uma associação. É por isso que você vê tantos escândalos. Agora, você vai chegar lá no céu, vai pegar um cartão de membro e mostrar que eu era membro de tal lugar, eu era membro de tal instituição evangélica. Não, Jesus não é evangélico, Jesus não é gospel. Jesus é a verdade, que derruba o sistema implantado pelo homem. E o que é que faz você ser corpo de Cristo? É a prática da palavra. Então, quando a pessoa diz assim, eu sou melhor que fulano, eu sou melhor que o católico, eu sou melhor do que o candomblessero, porque eu sou evangélico. Para Deus, ele vê isso tudo como a mesma coisa. A diferença está em você amar e viver a palavra de Deus. Então, o senhor trouxe algo muito importante. Isso aqui tem que ser levado, né? Onde é que seja
essa mensagem, por isso que muitas igrejas que mandam famílias, porque aquelas famílias têm condição financeira, ela tira pastor, bota pastor, né, comanda ela que diz que... É uma monarquia, é uma monarquia. Aí eu vou entender o porquê, quer dizer, eles nunca foram mesmo divididos, até porque o corpo de Cristo, o senhor vai falar melhor, nunca foi dividido. O corpo de Cristo está dividido essa coisa. É o que divide, é o fruto da obra da carne. Por exemplo, você falou uma coisa muito importante. A pessoa chega para mim e pergunta, para mim, é uma verdade destruidora. Chega para mim e pergunta assim, um amigo meu, uma pessoa que tem um testemunho, nós vamos trazer aqui em Cachoeira, eu não sou muito de estar indicando, mas é uma pessoa que tem um testemunho, que é o pastor Jader, eu vou lhe apresentar, né? Não porque ele teve uma vida pregressa, porque ele, não é por causa disso, né, que ele foi detido com 16 anos de idade, porque não é porque ele ficou na Pedra Preta, não é porque ele tem um testemunho impactante, mas é um homem de Deus, essa é a referência que eu tenho dele, né? Todos esses testemunhos apenas para enaltecer o poder do Evangelho, de libertar o homem. A pessoa pergunta para mim, ele perguntou, vou colocar aqui pastor presidente. Eu digo, não faça isso não. Coloque assim, pastor responsável, né, pastor coordenador, porque presidente é o que morreu na cruz. Por exemplo, o pastor Fernando tem uma fazenda, tem 20 vacas. O diácono Jonathan tem uma fazenda que também tem 20 vacas. As vacas de Jonathan é branca, as vacas do pastor Fernando é branca. Só que aí arrombou a cerca. As vacas do pastor Fernando, 5 vacas, foi para lá, para o pasto dele. Como é que ele vai saber que aquelas vacas é dele? Ele pega um ferro em brasa e bota lá inicial, PF, pastor Fernando. E chega lá e sela aquela vaca. Quando a vaca foge, de quem é essa vaca? De quem é? Vê o registro dela, ali é o dono dela. Quem morreu na cruz e comprou as ovelhas? Foi Jesus. Quem é que preside a obra? O Espírito Santo. Você entende isso? Aí agora, quando eu digo assim, essa ovelha é minha, você não pode visitar outra igreja. Poxa, a outra igreja é o quê? É outro povo? É outro rebanho? Você entendeu agora? Que é partida e divisão? Olha só, como é que eu vou explicar isso? Essa rádio aqui, ela tem um dono. Essa casa tem um dono. Se essa lâmpada queimar, quem é o responsável de trocar a lâmpada? O dono da rádio, da casa, do patrimônio, certo? Agora, a obra de Deus, se precisar de um diácono, se precisar de 10 almas, diácono é um servo, é um cooperador, todos nós somos diáconos porque servimos. Se precisar de alguma coisa ali dentro daquele lugar, quem é o responsável de dar? É o dono da obra. Quem é o dono da obra? É Deus. Quem vai tocar no seu coração, dentro dos recursos que você tem? Quem vai tocar no coração? Tem uma irmãzinha lá, então quando você espera ser mandado, olha, irmão, limpa aquilo ali. Eu digo lá para os irmãos negros, eu nunca vou pedir para você fazer nada. Só se Deus disser, faça isso. Eu posso usar essa autoridade. Mas não é melhor a pessoa estar vendo aqui que eu estou precisando de um bebedor de água aqui e eu senti no meu coração. Quem é que vai compungir você? Quem compungiu aquele homem a descer do cavalo e pegar aquele homem que foi assaltado? Quem foi? Foi o amor, foi a força dele mesmo. Então, o dono da obra, o dono das ovelhas é Deus. Agora, essa possessividade, essa massa de manobra, massificadora, condutora, ela não vem do Espírito de Deus. Elas são administradores de empresas. Você já viu como essas instituições têm editoras, tem hotel, tem rede de supermercado, tem concessionária de carro, tem locadora de imóveis, pastor, presidente, pastor e tal. Eu digo, não sou um servo, eu sou igual a você aqui, eu só apenas tenho uma responsabilidade de administrar como mordomo. Eu comprei esse microfone aqui, mas é da obra de Deus. Eu sou responsável que esse microfone aqui seja usado, eu como mordomo, porque ninguém tem nada, tudo é de Deus. Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Porventura, se eu tivesse fome, te diria, me dê uma vaca e um boi, os vossos sacrifícios são inúteis, porque minha é a terra e toda a sua plenitude. Então o cara está querendo dar para minha prata, meu ouro, Deus não precisa de nada. Agora, a obra dele precisa? Precisa. Então, aí não adianta eu chegar e mandar passar uma sacolinha dentro da igreja. Porque se o camarada levou algo para doar para Deus, é porque tem que saber Deus. Eu não tenho que pegar um envelope e botar meu nome. Porque Deus já sabe quem é que está dando e para que é. E como é que eu vou usar esse recurso? É para me completar? É para me comprar carro, casa? Como é que eu administro isso? O temor e o tremor. Então, se a pessoa confia em você, pastor Fernando, para levar ela para o céu, para ensinar a palavra de Deus, não vai confiar em você administrar os recursos, ou todo mês você vai ter que fazer lá na sua instituição uma prestação de conta. Lá é uma associação, é um clube. Não, porque eu comprei, esse dinheiro foi para dar uma cesta básica, esse dinheiro foi para comprar um quilo de carne, esse dinheiro foi para pagar a água, a energia, que você tem capacidade
de conduzir ela, na verdade, para o céu, mas não tem capacidade, é um ladrão para roubar o dinheiro da igreja. E aí você tem que fazer prestação de conta. Você entende como é esse viver desse universo administrativo, que Deus não contém Deus. Aí você me fala do desigrejado, o cara entra, começa a ler a palavra de Deus, e vê que a palavra de Deus não acontece dentro dessa instituição, o cara pira. Que o desigrejado não é, ele está errado, porque a igreja somos nós. Deus não habita em templos construídos por mão de homens. Então não adianta ficar enfeitando boneca, porque se a pessoa acredita no arrebatamento, não possua tesouro na terra, onde as nações trabalham para o fogo, diziam os profetas. Então quando você vê esse império gospel aí, ele está batendo de encontro. Como é que eu vou sentar na mesa da minha casa e comer um presunto pata negra de R$500 o quilo, comprado com a ajuda dos irmãos que estão comendo ovo? E aí, Deus olhando para mim, porque eu não sei administrar os recursos, eu não posso viver dentro da realidade da comunidade, aí o cara diz, então você não pode ser pastor. Porque o camarada está dizendo que ele tem que ganhar 10, 20 salários mínimos, quando o pedreiro ganhar um salário mínimo para tirar 10% e dar para ele. Ele não está preocupado com o bem-estar de ninguém. Então, ele uma coisa, o obreiro é digno do seu salário, mas como é que Pedro diz? Que o pastor não pode pastorear por top ganância. Eu só pastoreio se tiver 5 salários mínimos. Dentro de uma cidade dessa aqui, quantos pais de família que recebem um salário mínimo e vivem com a graça de Deus? E o cara quer ganhar 5, 10 salários mínimos. Ele quer ser o quê? Um marajá, um mordomo. Ele vai viver uma vida além da membresia. O pastor não pode parar um Mitsubishi dentro da igreja enquanto o irmão para um jegue, uma bicicleta, porque ele é pastor. Mas se tiver um irmão ali advogado que tem dinheiro, ele pode parar até um carro de ouro, porque é com o recurso dele. Mas aí o que é que o apóstolo Paulo diz? Pedro diz, farão de vós negócio. E o caminho da verdade será blasfemado por causa desses homens. O cara pica o pau, pastor ladrão, por causa da vida dissoluta desses homens que a palavra já adverte. Quem está enganado está porque quer. Porque não quer mergulhar na palavra de Deus. Ele quer um evangelho traduzido para o seu ego, dá o que quer. Aí quando você fala a verdade, ele sai e vai para a igreja da esquina, porque lá pode ter 10 mulheres, porque lá pode comer isso, porque lá pode fazer aquilo. Então tem igreja para todo tipo de pessoa, mas o evangelho é para ovelha, não é para bode. Pastor, que vai concluir que chegou o horário, mas a gente vai ficar com uma... Não sei se você vai ver direito, porque tem para lá e para cá. Não, é isso, a gente vai... O sorvete da semana a gente vai conversar, se remarca, porque eu gosto de trazer, eu quero trazer pastores aqui. Que somem com a verdade. Somem com a verdade, eu vejo que o senhor... o senhor está pregando aqui, nesse que eu falo de Deus, o senhor prega nas suas igrejas, o senhor prega. Porque tem um evangelho agora que estou pregando, que nas suas igrejas eles pregam uma coisa, quando sai, se sai. Quer destruir tudo. Aí lá não prega, né? E o evangelho, eu estava falando com um diácono, que está com a gente há muito tempo aqui em Cachoeira, ele ficou assim, eu disse, diácono, o evangelho pregar viver, não é você passar dificuldade, você não vai pregar que Deus não pode fazer isso, não tem lógica, né? É porque você está doente, sei lá, for qualquer doença, não. Porque o evangelho pregar viver é pregar a verdade. Você procura viver, agora o cara ali deve todo mundo, ele não vai pregar, não, ele não está pregando, você tem que pagar os outros que você está pregando, que tem que pagar, comprar e dever, mas você não consegue pregar que você não paga, que você compra não paga. Então o evangelho, o cara não consegue viver 100%, ele tem que pregar lá e tentar viver o que está escrito cada dia. Mas para não ficar em vago, isso aqui me chamou a atenção, tem pouco minuto aqui, o senhor trouxe algo, de tudo que o senhor trouxe me chamou a atenção, mas me avisou abriu mais, esse Romanos capítulo 10, versículo 17, de sorte que a fé vem entre ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, todos que estão dizendo que está tendo fé através de um copo de água, que a fé é por causa da água, um chão de 7 horas, olho amarelo, não sei o quê. Ele está esquecendo que a fé está bem clara, só vem pela palavra. Sempre foi assim. Não é acarajé, não é ungido, nada. Então, se o cara está fraco, porque ele está preso na água, não é que ora igual orar a Deus com fé, vai olhar a fé, mas a única coisa é o ungido, que é o pastor que usa isso. Mas o presbítero, pastor, que é certo. Agora, as outras coisas aí... Como só me chama a atenção, porque eu estou vendo muita gente fraca na fé, porque eu estou achando que a fé é através desse elemento. É o misticismo. Ela só vem com isso aqui, ó. É o evangelho gnóstico, né? Não é isso, pastor? A fé só vem pela palavra. Prática da palavra, né? Se ouvir a palavra. Esse ouvir aí é botar em prática, porque o diabo ouve também. Né? Ouvir e a vossa alma viverá. Ou seja, pratique e a vossa alma viverá. Pratique a palavra e você cresce em fé. A sua fé vai crescer porque você é um praticante. Agora, Paulo olha para Timóteo e diz, você está com uma doença no estômago aí. Por que não orou por ele? Por que não ungiu ele? Toma um pouco de um remédio, um suco de uva, de vinho, para que possa melhorar o seu estômago. Mas esse evangelho místico, que todo mundo vai ser curado e todo mundo vai ter que ser rico. Só que a palavra diz que Deus fez do rico e fez do pobre. Vós que sois ricos de bens financeiros, diz João, ajude o irmão que nada tem. Porque como você pode dizer que tem amor e tem condição de dar uma cesta básica para o irmão e não dar? Como pode o amor de Deus estar em você? Você está entendendo como é essa simetria do evangelho verdadeiro? Ela vai de encontro a essa vida
desse evangelho de placa, institucional, químico da letra. É muita gente enganada. Mas, porém, diz a palavra de Deus, quem é da verdade, vem para a verdade. Quem é a verdade é o evangelho. Aí Paulo, na sua trajetória de morrer, Timóteo, capítulo 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, ele combatiu o combate, acabei a carreira e guardei a lei, vivi, pratiquei a fé. Pastor, suas considerações finais e vou dar final do programa. Até o próximo, né? Próxima semana. Você está vontade, pastor? Bem, meus queridos, só tem duas formas de a gente encontrar a verdade. Quando a verdade vem, ela destrói todos os fundamentos que não foram construídos por homens, que foi construído por homens. Ensinamento humano, tudo que é humano é destruído quando a verdade chega. Só tem duas formas que a gente pode fazer. É ser destruído, desconstruído, para ser construído por Deus. Se eu aceito isso, eu tenho que reconhecer que a minha vida foi um erro, foi um engano, e a partir daqui eu preciso ter um encontro com Deus e passar a viver como as Escrituras dizem. A segunda forma é olhar para Jesus e dizer que ele expulsa demônio em nome de Beelzebub, porque se Jesus está com a verdade, todos os fariseus, todos os saduceus e toda a religião estavam no engano. Então é mais fácil eu destruir um homem do que destruir todo um sistema. Então o cara diz, o Fernando é pobre, Fernando não tem isso, Fernando anda mancando, Fernando estava doente, eu não preciso mudar porque o evangelho é mentira. Então muitas pessoas querem provar que o outro está com demônio, porque às vezes o outro está com a verdade pregando, e isso é demais para mim. Então eu prefiro demonizar tudo ao meu redor para que eu continue sendo eu mesmo. Então só tem duas formas de acontecer a mudança, é nascer de novo. Muito obrigado, pastor Flávio. Quero orar, nós estamos na rádio, tudo na rádio. Deus abençoe a todos que participaram desse programa. Deus abençoe o nosso pastor Flávio, nosso diácono que está acompanhando aqui, toda a sua igreja, todo esse povo, todas as autoridades que nós vamos, Senhor abençoa. Esse que eu te peço, Pai, obrigado, Senhor, por nos permitir ter mais um fôlego de vida, ter esse momento para a tua glória, para a tua honra. Obrigado, até o próximo programa, em nome de Jesus. Amém.